Bom dia, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, 20 de novembro, certo? Dia da Consciência Negra. Poderia comentar alguma coisa sobre esse assunto aí, sabe? É uma efeméride, certo? Criada, fortalecida desde 1970, né, com organizações aí do movimento popular que se preocuparam com esse tema aí, e que em 2011, no governo da presidente Dilma, virou uma lei. Vamos ver. Mas assim, eu tenho alinhado aí muitos temas, mas antes de mais nada vou dizer que o título desse meu vídeo hoje vai ser Meu nome não é Olavo e vou explicar depois por quê, certo? Mas o fato é que me incomodou bastante, não que me incomodou, né, mas me chamou a atenção e para mim eu acho que valeu. Eu já estou com quase 50 vídeos aí produzidos e ontem uma filha que eu tenho, certo, que assiste e se preocupa, né, comigo e etc e tal, entendeu? E é uma filha que eu tenho de 5 filhos, todos homens, certo? E ela é a única e ela, assim, não vou dizer que ela me dá orgulho, que eu acho que esse não é o caso, certo? Mas, assim, é uma pessoa muito interessada, sabe? E caindo pela esquerda, que eu acho legal isso. Uma pessoa que lê muito, sabe? Compra livros, ela compra livros, bicho, na Amazon e outros sites aí, sabe? E livros progressistas, de conteúdo progressista, sabe? E por conta própria, nunca pedi, creio que a mãe dela também nunca pediu, certo? E ela por conta própria, sabe, se fortalece no pensamento. E tal, esse é um dos pontos porque meu nome não é Olavo. Eu vou lembrar um fato, mas assim, o que ela dizia é que eu deveria ter cuidado com os meus vídeos, com meus comentários, ela se incomodou com a opinião que eu dei sobre a Taylor Swift e o episódio que envolveu ali a presença dela no Brasil, quando uma garota, sabe, do Mato Grosso assim, se acidentou fisicamente, né, teve um mal súbito, entendeu? E veio a falecer, tá certo? Em decorrência de causas ambientais, né, do calor, sabe, e aquela coisa toda. E eu fiz um comentário a respeito, estendi um pouco mais, tá certo? E ela me chamou a atenção para eu ter cuidado. Talvez ela quisesse dizer que o Coroa, certo? Não conheço quem opinião minha, certo? Não conheço quem é a Taylor, a Swift Taylor, entendeu? Né? Uma cantora aí, certo? Uma artista pop aí da hora, entendeu? Mas assim, com a formação que eu tenho e para os entendimentos e para a minha idade talvez até, certo? Como a gente fala aí no populacho, certo? Para bom entendedor, meia palavra basta, e é por isso que eu me arrisco hoje a fazer esses vídeos, né? E ela me chama a atenção de novo, dizendo assim, o fato de eu ter 3 graduações, sabe? Lhe obriga a aprofundar assuntos. Eu tento explicar para ela que esses meus vídeos são um preparatório que eu estou aqui fazendo, um ensaio, né, para mais tarde me aventurar em lives assim que eu tiver os equipamentos necessários, para mostrar a cara, inclusive, e onde eu poderei dar uma opinião assim, mais selecionar melhor temas, aprofundar temas, escolher temas, entendeu? Mas assim, eu creio que a minha ideia é fazer resenhas, como faz o Gustavo Conde, entendeu? Resenhas de assunto, ele vai comentando, vai passando adiante, bate-papo com o chat, aquela coisa toda, entendeu? Mais ou menos a ideia é essa, entendeu? Né, tratar de questão. Eu não quero ser professor aqui, aprofundar temas, sabe? Não quero fazer pós-graduação de ninguém, não quero dar certificado para ninguém, não estou dando aula, certo? Estou apenas aí falando, comentando, sabe? Aproveitando assim essa possibilidade de aldeia global, como McLuhan há muito tempo falou, certo? Que o mundo tinha se tornado uma aldeia global. Isso quando eu fazia letra, cultura geral, salvo engano, certo? No curso de letras lá em Manaus. E o McLuhan falava, um canadense, falava, né, um livro que ele tem, né, que o mundo tinha se tornado uma aldeia global. Ele falava isso pensando nos meios de comunicação desenvolvidos a partir das 2 grandes guerras, principalmente, né, quando a espionagem, sabe, passou a ser controlada e a indústria militar criou meios, né, de transmissão, sabe, superando aí o taquígrafo, superando o telégrafo, certo? Operando, eu acho que não tinha ainda satélite, entendeu? Mas no meio magnético aí de longa distância, sabe? E, enfim, depois veio a televisão, o rádio primeiro, a televisão, e aí foi quando ele fez esse comentário de que o mundo tinha se tornado uma aldeia global. Veja que eu fiz esse comentário aí
ocorreu agora, veio assim, sabe, de sopetão, entendeu? Eu não pensei em falar em Maquilua, mas vem, e eu comento, isso eu queria dizer. A ideia não é fazer falas profundas, tá certo? É falas de conversa, certo? Falas de conversa. Aí, assim, o mundo é uma aldeia global e, enfim, é com essa ideia, então, que eu pretendo fazer mais adiante lives, entendeu? E tentar, sabe? Não quero ser professor, não quero dar tom professoral, não quero ensinar ninguém. Eu quero apenas conversar, tá certo? E meu nome não será Olavo por causa disso, certo? Eu lembro que quando eu fazia a terceira série primária, terceira série, eu estava numa escolinha, numa segunda série primária, eu estava numa escolinha, tinha chegado do interior, certo? Uma escolinha, uma construção de casa de madeira, perto da casa onde eu morava. Era uma atividade de um político, certo? Que eu lembro que nesse ano aí, do episódio que eu vou contar agora, sabe? Era final de ano, encerramento das aulas, e havia a festinha ali, sabe? E eu fui destacado, primeiro porque eu fui o aluno da escola, eu tirei 100. Na época, as notas eram contadas em 100, certo? Em algarismo arábico 100. Arábico? Não sei se é arábico. Em algarismo 100, entendeu? Eu tirei 100 em todas as disciplinas, tá certo? E fui premiado, fui destacado e me deram, num showzinho que fizeram numa apresentação, certo? O papel de um corcunda tocando violão, tá certo? Em que eu dizia, eu sou decidido, moleque chorão, sou cabra bom na perna e toco violão. Mais tarde eu vim desenvolver violão. E no fim, não vou lembrar o resto da letra, lembra sim, mas assim, vai faltar uma palavra e não quero aqui comprometer. Mas aí o patrono da escola estava presente, certo? Veio, me deu um atlas geográfico de lembrança, certo? Autografado por ele, sabe? Com aquelas canetas de carregar, entendeu? Aquelas canetas que não era esferográfica, que não tinha na época. E mesmo porque ele ser um sujeito bem vestido, me parece que ele estava de paletó e gravata na época, tinha um bigodão branco. Não sei por que quando eu penso nele, me lembro do Barão do Rio Branco, certo? Não sei, eu acho que guardava assim uma lembrança com ele. Eu só sei que o cara autografou com aquelas canetas de recarregar, entendeu? De tinta, né? Essa tinta assim, né? Aí uma compacto talvez fosse, certo? Uma caneta compacto que era moda na época. E assim eu fui premiado aí. Então o que eu quero dizer, ao contrário do que fez Olavo, o Olavo que estou falando aqui é o de Carvalho, certo? Aí um sofista, tá certo? Quero dizer melhor, tá certo? É um polemicista, tá certo? Um cara aí, sabe, que se movimentou, sabe, que se remexeu no meio cultural, querendo espaço, mas que não quis estudar, bicho. Ele não quis estudar. Me parece que ele parou na oitava série do ensino, na época do primeiro grau, entendeu? A filha dele me parece que conta isso. Ele não quis estudar, se rebarbava, era um cara instável na aula, sabe? Não queria seguir as regras, aquela coisa toda. E a partir dali, me parece que ele abandonou a escola, tá certo? Esse meio aí, né? Esse meio de conhecimento, né, que apresenta um conhecimento sistemático. Essa é a questão, tá certo? O conhecimento é uma sedimentação, é um depósito de substâncias que vem desde quando a humanidade, sabe, se estabeleceu, uma coisa quase genética, tá certo, o conhecimento, né? E ele vem repetido oralmente, depois escrito, certo? E chegou no meu tempo e estava lá naquela escolinha lá onde eu estava com 2 anos, tá certo? E o fato foi que eu persisti nisso aí, sabe, dessa segunda série aí, do primário na época, entendeu? Isso faz tempo para Dedéu, tá certo? Eu fui desenvolvendo e me cheguei até ter três graduações e uma pós-graduação, certo? E assim, eu tenho essa bagagem. Aí minha filha disse, tudo bem, o senhor tem essa bagagem aí, mas tenha cuidado. Certos assuntos o senhor precisa aprofundar. Eu acho que, repito, ela queria me corrigir, porque eu talvez tenha falado mal da Swift Taylor, entendeu? Mas assim, e meu nome não é Olavo porque eu me dediquei, bicho. Me dediquei e eu não minto, tá certo? Eu não estou aqui inventando, eu não estou ressentido na história, eu não me sinto culpado de nada, tá certo? A minha história é limpa, no sentido que a minha consciência é limpa, certo? Eu não quero aqui fazer proselitismo, eu não quero ganhar dinheiro, tá certo? E, enfim, né? Talvez eu queira apenas, sabe, externar um pensamento, umas ideias sistemáticas que eu possuo. Esse é o valor, tá certo? Outro dia, no vídeo passado, eu queria me lembrar do senso comum, dessa expressão chamada senso comum, que em grego é doxa, entendeu? E que era contra isso que os filósofos propriamente dito, e não os sofistas, certo? Se esforçavam, sabe, para combater.
né? Os filósofos, os amantes do conhecimento, se batiam contra a doxa, que é o senso comum. A opinião que corre, a opinião de feira, a opinião de casa, entendeu? Sobre assuntos diversos, tá certo? Doxa é isso. Senso comum, né? O senso comum talvez avance um pouquinho melhor, talvez tenha um pouco mais de refino, tá certo? Mas o Paulo Freire dizia, salvo engano, tá certo? Não sou aprofundado em Paulo Freire também. Do Paulo Freire eu tenho apenas um enxerto, sabe, de uma fala dele sobre a pedagogia do oprimido, e me bastou por aí. Eu não aprofundei essa questão, me perdoe a minha filha, tá certo? Mas me parece que ele defendia a favorabilidade da doxa, entendeu? Para começo de papo, entendeu? Veja bem, para começo de papo. Depois disso a gente vai sistematizar, vai se apropriar do conhecimento sistemático e vamos aí fazer a discussão pesada. Eu acho que era essa a ideia dele, entendeu? Escola para todos, educação para todos, era isso que ele defendia. Vamos aprender a ler e a escrever, escrever principalmente. Eu me lembro do método Paulo Freire de escrever e de escola, melhor dizendo, a escrita está dentro da escola, tá certo? E vamos aí, vamos que vamos, tá certo? Mas assim, feita essa introdução aí, tá certo? Porque que eu não sou Olavo, é porque eu desenvolvi o pensamento sistemático, né? Eu tenho aqui, hoje dia 20, né? Tem a eleição do Milei, mas eu queria falar rapidamente aqui, rapaz, dessa cena aqui, desse filme que eu assisti ontem, sabe? Que cai aí, os caras estão me mandando muita coisa do Clint Eastwood, certo? E esse aqui é o último, sabe? Two Mules for Sister Sarah. É, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Duas mulas para a irmã Sara. A irmã Sara foi uma freira, certo? Eu vou parar aqui porque eu não quero problema com o YouTube. A irmã Sara foi uma freira e, na verdade, ela não era freira, era um disfarce que ela tinha. Tá certo? Mas esse é o segundo filme do Clint que ele cruza com religiosos na vida dele e ele explora essa temática. Do Velho Oeste, certo? Ele, né, o mandrião, certo? Tem uma outra palavra aí, é melhor, certo? Canastrão, o canastrão do cinema, certo? Tipo pastelão, que não é bem pastelão, o pastelão é mais aquele cinema italiano, entendeu? Mas ele gostava muito dessa temática do Velho Oeste, eu acho, entendeu? Tem muitos filmes aí que o YouTube tá mandando para mim em inglês, o algoritmo, certo? E me mandou, eu já tinha assistido esse aí da Irmã Sara, entendeu? Mas eu assisti outro dia do Hogan, de um Pritchard, do Pritchard, certo? Do Cavaleiro Solitário, certo? Em que ele atua como se fosse um protetor, sabe? Como se fosse um equalizar, né? Do, do Denzel Washington, entendeu? Ou um outro aí, sabe? O Contador, né? The Accountant, certo? Que vem também com essa temática aí, sabe? De pessoas que têm o personagem do Accountant, ele é autista, tá certo? E desenvolve, né, se torna adulto e desenvolve aptidões para defender pessoas desvalidas. Órfãos, órfãos e prostitutas, talvez não, estou exagerando, certo? Mas aí, para defender as Lucineias, sabe, perdidas de Dom Quixote, tá certo? E por aí vai, os fracos e os oprimidos, talvez, quem sabe os palestinos hoje, tá certo? Quem sabe lá na Palestina, né, o Hamas esteja precisando de alguém aí, sabe, com essas virtudes, assim, sabe, de um Messias, tá certo? Ou talvez o próprio Hamas seja o Messias. E aí eu chego no ponto, sabe, que essa história de Messias, de um salvador da pátria, entendeu? Os judeus até hoje estão esperando o salvador da pátria deles, porque Moisés não valeu, Jesus, Yeshua não valeu, tá certo? E eles estão esperando aí, Yeshua não valeu porque ele trouxe uma outra ética, entendeu? E os judeus da época preferiam a velha ética do Velho Testamento, sabe, do Talião, entendeu? Talião que vai buscar. Outro dia eu queria me lembrar de Hammurabi, né, quando eu falei de Moisés, tá certo? Ali na região do Entre Rios, ali na Mesopotâmia, né, tem ali todo um caldo cultural a partir da Babilônia, aqueles países ali, sabe? Inclusive de Ur, né? Ur estava ali onde estava Abraão, entendeu? Onde o pensamento dele se fez, de onde Jacó saiu, entendeu? Na direção da Cananéia, eu acho, e depois tiveram que voltar de novo e foram bater no Egito. Essas coisas assim, a minha filha ouviu falar isso e disse assim, pai, aprofunda, aprofunda. Não é que eu estou fazendo aqui uma narrativa, certo? Eu estou de olhos fechados e pensando e deixando correr a língua, certo? A língua bater.
E então assim, esse cara aí, sabe, o cara que contracena com a Sara, o nome dele vai sumiu, certo? Não vem agora. E não vou ficar esperando. Mas assim, a Sara era, na verdade, né, uma militante europeia, tentando ajudar os mexicanos, né, a se rebelarem contra os franceses. Os franceses são os vilões nessa história aí, tá certo? E no outro filme, o Pritcha, tá certo? O vilão, certo? É um empresário do ramo da mineração, sabe? Que enfrenta pequenos mineradores, entendeu? E o Pritcha aparece para corrigir a situação ali. E lembra Equaliza, né? O contador, sabe? O Equaliza do Denzel Washington, do outro eu não vou lembrar o nome do ator, certo? Mas assim, que são criaturas, são heróis de ficção, né? Que se põem como Yeshua foi, né, um herói de ficção, o Messias é um herói de ficção. Só que o Messias de Yeshua é um Messias negativo, eu queria usar essa palavra, me lembrando de Adorno, certo? Um filósofo da escola de Frankfurt, né, que fala de ética negativa, salvo engano, moral negativa, né? Para falar de uma outra moral, e o Yeshua que Jesus encarnou, certo? Yeshua encarnou é um Messias negativo porque ele não se prestava para ser o Messias positivo, o Messias que os judeus queriam, certo? O Messias que fizesse um levante como fez contra Nabucodonosor, quase 7 séculos antes de Jesus Cristo, ou do levante de 7 séculos depois de Jesus Cristo, tá certo? Né? Ali houve esse levante, mas só que o Messias não estava lá. O pessoal diz que Yeshua chegou a mencionar esse levante, a ocorrência desse levante. Mas o fato é que ele não veio para, sabe, fazer essa porrada contra os romanos, ele não veio para fazer luta anticolonial, tá certo? Ele veio para trazer uma nova ética, que não era a ética do talião, do olho por olho, dente por dente, tá certo? Que Moisés não conseguiu emplacar, ele, né, conseguiu organizar o povo com 10 mandamentos, mas essa história da vingança ficou de fora, tá? Da vingança particular ficou de fora, do olho por olho, dente por dente, tá certo? E Yeshua disse, não, 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 na minha ética é o seguinte, tem só dois, se do Moisés tinha 10 mandamentos, no meu tem só dois aqui, certo? Vamos colocar assim, ama a Deus, certo? Deus e Yahvé acima de tudo, sabe? O Criador, o Pai Eterno, aquela coisa toda. Meu Pai, etc e tal, entendeu? E ama teu próximo, olha para o teu próximo e te enxerga nele e ama, sabe? Como se fosse tu mesmo, tá certo? E a partir daí tudo vai dar certo. Só que essa ética organizou um movimento que foi deturpado ao longo da história, né? Que se chamou cristianismo, certo? E hoje está aí imperando. Eu deveria falar um pouco hoje do Milei, sabe, que encarou o Papa Francisco que representa, sabe, o cristianismo que foi fundado na esteira do que Yeshua falou, entendeu? Necessariamente o que tem no cristianismo não é o que Yeshua falou. Em nome do cristianismo se fez muitas atrocidades, entendeu? Contra o próprio ser humano que ele mandou amar, tá certo? Enfim, torceram tudo, deturparam tudo, sabe? E é esse mundo que a gente está vivendo agora. E para finalizar, eu vou falar um pouco do Milei eleito, tá certo? Mas eu poderia falar da consciência negra hoje, né? Mas deixo para depois, né? A consciência negra, eu tenho 2 filhos negros, certo? A minha família é toda mestiça, certo? Eu mesmo sou mestiço. A minha bisavó era nativa, indígena, lá do Alto Tapajós, lá do Tapajós, certo? Ali da região ali de Santarém, Itaituba, tá certo? O meu bisavô um português, creio eu, sabe? E acho que meu nome Silva vem daí. Eu estou tentando lembrar aqui o nome do meu avô, do meu bisavô paterno. Eu acho que esse que eu estou falando, o lusitano era trisavô, certo? Porque tem o pai da minha mãe que era José Correia, tá certo? E esse outro aí é o trisavô, ele era lusitano e talvez de lá venha o Silva, não sei se é isso, certo? Silva que lembra os novos cristãos, os cristãos novos lá na Europa, lá em Portugal, ali na Espanha, certo? Quando havia uma perseguição medonha, né, da Inquisição, né, contra os judeus, certo? E para escapar eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, certo? E adotavam então por conta disso um novo nome. E tem uma turma aí que adotou, certo, o nome da natureza, nomes da natureza, certo? E
para assim, sabe, né, fugir do nome de origem, né, de origem judia, tá certo? E poder sobreviver, uma perseguição do caralho. Então eu creio que eu tenho ascendência aí nesse setor aí, e todos que vieram comigo, sabe, devem ter a minha ascendência, certo? A minha mistura celular, tá certo? Mas o fato é que eu tenho ascendência lusitana por conta desse parente aí, sabe, que é o trisavô, triavô, e tá certo, que fui parar lá na região, né, do Tapajós, certo, e lá conheceu uma indígena, eu não vou lembrar o nome dela, é original, certo, o nome dela lá na tribo, entendeu? Mas era uma indígena, não sei também dizer qual era a tribo, e ela foi obrigada, obrigada não, certo, para poder casarem, né, o português e a indígena, certo, ela trocou de nome e ele deu o nome dela Leopoldina, certo, foi o nome que ele deu, ela foi batizada com o nome de Leopoldina, então a minha trisavó foi Leopoldina. E era indígena. E eu tenho esse sangue aí, sabe, indígena, mas a minha família, por parte do meu pai, por exemplo, vem lá do Nordeste, lá do Ceará, certo? E ali também deve carregar, né, ali o sangue indígena, o sangue português de novo, tá certo? E não sei se tem mistura de negro, certo? Mas o fato é que devo carregar o sangue indígena e sangue lusitano. Que o lusitano não significa grande merda, tá certo? Porque os lusitanos ali, sabe, ali naquela ponta da Europa ali, sabe, sofreram ação de incursões de árabes, sabe, dos próprios judeus, né, que foram para ali, tá certo, de árabes, enfim, o povo semita, né, habitou aquela região ali de Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, tá certo? E os romanos passaram por lá também, sabe? Enfim, os romanos que também eram mestições. Enfim, então em tempo de consciência negra, sabe? Essa porcaria aí, sabe, de discutir racismo, entendeu? Eu devo lembrar que tudo, bicho, o racismo ainda agora alguém falou, sabe, na minha catarse jornalística, né, que o racismo é uma manifestação do economicismo. Tá certo. Lembrando aqui que o mundo, desde quando é mundo, desde na pré-história, certo? Já se fazia escravidão, já se praticava escravidão. Eu estou com um documentário aqui na cabeça, certo? A Idade do Fogo, salvo engano, entendeu? Em que povos ali, mesmo aqueles gurilões lá, aqueles primatões, aqueles hominídeos, certo? Já faziam guerra e da guerra sequestravam as mulheres e sequestravam garotos também, certo? E homens também adultos para servirem de escravos, aquela coisa toda, tá certo? E a escravidão acompanhou o mundo aqui entre nós até que 1888, salvo engano, foi o dia que foi assinado um decreto aí da lavra da princesa Isabel, certo? 13 de maio de 88, já veja, o final do século XIX, bicho. E passou o século XX, 100 anos, com mais 23, 120, quer dizer, é bem recente a escravidão perto de nós, certo? Mas a escravidão, pouco importa a cor, né? Pouco importa a cor, tá certo? E pouco importa a conformação física, biológica, certo? Estou falando aqui da pré-história, né? Nós hominídeos já éramos escravizados, tá certo? E hoje, no século XX, tá certo? De certa forma, né, sofremos ainda, hoje não tem mais. Se tem gente aí, sabe, empresários praticando trabalho escravo, bicho. Vê se pode uma coisa dessa. Então nós não estamos livres da escravidão. E o negro é uma maneira, foi um movimento que gerou aí de protesto, sabe, de correção de ideias, entendeu? E, então conseguiu esse movimento aí, sabe, que se desse uma proteção para as questões das pessoas de cor negra, entendeu? E em 70 um movimento aí se organizou, mostrou a cara, e em 2011 saiu uma lei, e hoje se comemora o Dia da Consciência Negra em virtude dessa lei do governo Dilma, tá certo? Eu paro por aqui, esse meu lari-lari, tá certo? Digo, meu nome não é Olavo, dou bom dia a cavalo porque falo demais e a ideia é conversar, é falar, tá certo? Não é ensinar, não é dar aula, entendeu? Mas assim, fazer uma crônica de acontecimentos, tem muita coisa que aconteceu hoje aí, sabe? Eu estou aqui com a minha planilha anotada. Tem a questão palestina que eu não falei, certo? Tem a história do Elon Musk, né, a respeito do lítio do envolvimento dele e da celebração que ele fez da eleição do Milei na Argentina, tá certo? Tem aí alguma coisa, o que, rapaz, que eu estou lendo aqui? Putz, grilo, às vezes eu escrevo. Sim, eu falo da história da eleição do Milei como fracasso e
O Paulo, não, o Alex diz que a eleição, que o Milei é um hipócrita, certo? E o Atucho falou, tá certo, que fatalmente, sabe, esse governo do Milei vai dar merda, entendeu? Porque o bolsonarismo aqui no Brasil não se aguentou, lá na Hungria não se aguentou, em Portugal, tá certo, não se aguenta, não avança, tá certo, na Espanha também não, e na Itália tem lá a Meloni, entendeu? Mas eu creio que ela não esteja em bons lençóis, e tem na Espanha também um movimento aí de extrema direita, tá certo, que não se deu. Hitler não se deu bem, não, sabe, todos que seguem, certo, o fascismo, sabe, e o nazifascismo, entendeu? Não vão se dar bem, tá certo? A gente fica assim um pouco preocupado. Os argentinos decidiram, sabe, passar, sabe, esse momento de karma difícil da vida deles, sabe, enfrentando, né? Aí Milei tudo bem, é o presidente deles, tá certo? Cada um tem os dirigentes que merece, tá certo? Vão lá, tá certo? E se virem, né? E façam como nós fizemos aqui no Brasil, tá certo? Derrotamos o bolsonarismo. Meu nome é Ernest, tá certo? E bom dia hoje neste começo de semana, tá certo? Bom dia.